você que está aí nos escutando. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito boa noite para você que está aí nos escutando. Boa noite para você que está se conectando aí com a nossa live de hoje, com a nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho para o autoconhecimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Aí alguns minutos, você que está se conectando, você que está entrando na nossa aula hoje, o caminho para o autoconhecimento. Como está o seu conhecimento de si mesmo? Aqui, como você tem compreendido a origem de quem você é, o que você quer, como você tem descoberto a sua própria personalidade. Hoje nós vamos falar sobre isso, então, como de costume, aqui no nosso canal do YouTube, pegue papel, pegue caneta, você vai ter bastante coisa aí para anotar, fica à vontade e seja muito bem-vindo. Então, entrando no nosso conteúdo de hoje, falando sobre essa palavra que está muito difundida, ela é muito difundida não só no meio da psicoterapia, como também no meio do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. Ela é muito desenvolvida e muito falada, né? O autoconhecimento. Do que se trata o autoconhecimento? Pessoal, um minutinho aqui, tá? Muito bem. Então, é uma palavra muito difundida no meio, né, da psicoterapia, é uma palavra muito difundida no meio do desenvolvimento humano, o autoconhecimento. Talvez você já tenha ouvido, talvez se você faz algum tipo de terapia ou já passou por algum tipo de terapia, você percebeu que essa palavra, ela usada, olha, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que compreender a si mesmo, você tem que entender quem você é. Então, é daí que nós vamos partir hoje. O nosso conteúdo, ele vai partir dessa premissa de entendermos quem somos. Você, se alguém perguntasse para você quem você é, lembra que essa série de aulas que nós estamos tendo aqui no YouTube, ela tem um subtema. Geralmente a aula tem o tema, no caso de hoje, o caminho para o autoconhecimento, e ela tem um subtema, que é os segredos do eu e da personalidade. Os segredos do eu e da personalidade. Então, você, o seu eu, quem é você? Você conhece a sua personalidade? Você conhece os seus padrões internos? Você conhece quais são suas crenças? Você conhece o que move você? Qual é a sua motivação? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Sempre partimos de uma premissa, partimos da premissa que o homem, ou o ser humano, né? Quando nós falamos do homem, falamos do ser humano em si, ele é biopsicossocial. Nós já falamos isso numa aula anterior. Biopsicossocial. Tá? Biopsicossocial. O que é essa parte bio? Do que ela se trata? Ao que ela está relacionada? Então, bio vem do grego bios, que significa vida. Ou aquilo que é biológico, aquilo que nós herdamos e que faz parte, né, do nosso eu, da nossa personalidade. Essa palavra bios também está relacionada
não só a vida, mas também a existência. Existência. Então, como você existe como ser humano, né? Se a sua existência fosse um carro, que carro seria? E mais, para onde você está levando o carro da sua existência? Depois, nós temos aí o psico, né? Tem a ver com aquilo que é psicológico. Psico, do grego, né? Psique, que quer dizer mente. Mente. Então, psique. O que está aí no seu interior? O que está aí na sua mente? Crenças, valores, regras pessoais, coisas que você aceita, que você não aceita, padrões que você repete, padrões que você deseja evitar. E por último, nós temos aqui o social. O social, ele tem a ver já com estar na companhia de outros, ou então estar em sociedade. Sociedade. Então, isso já se aplica ao âmbito do meio onde nós crescemos, né? Da sociedade que está em volta de nós, né? A sociedade onde nós nos criamos, a sociedade onde nós fomos desenvolvidos, a que nós pertencemos. Então, muito bem, fizemos essa primeira divisão, né? Lembrando que o tema da aula de hoje é autoconhecimento, pegando aí, autoconhecimento. Então já começamos com tudo, já explicamos aqui, esse conjunto, ele forma o que nós chamamos de ser humano, tá? O ser humano com uma personalidade. Personalidade, tá? Então é isso. Temos aí o que nós herdamos, que veio conosco quando viemos à existência, que veio conosco quando chegamos à vida. Temos as leis, as crenças, os princípios, né? Leis, crenças, princípios e valores que conduzem a nossa mente. E nós temos o fator social, a nossa cultura, aquilo que está impregnado na sociedade em que nós fomos criados, na sociedade no meio da qual nós nos desenvolvemos. Isso forma nós como seres humanos e também a personalidade, né? De acordo com a teoria dos tipos psicológicos, que das teorias usadas no meio empresarial, ela é a mais aceita, nós temos 16 tipos de personalidade. Cada personalidade com a sua individualidade, cada personalidade com a sua forma de funcionar e de existir no mundo. Então, tudo isso forma quem nós somos, né? Forma a pessoa que você é hoje. E aí, isso aqui, eu vou apagar aqui, isso aqui está intimamente ligado, tá? Isso aqui está intimamente ligado, né? Nós vimos aqui que isso forma o ser humano, vou botar menor aqui, com uma das 16 personalidades. Cada personalidade segue uma coisa que nós chamamos de... Tá vendo aí? Cada personalidade segue uma coisa que nós chamamos de padrão. Padrão. Então, o que você tem que parar o primeiro passo para o autoconhecimento? Entendeu como o ser humano é formado? Agora, o autoconhecimento, ele vem de você saber identificar os seus próprios padrões. O autoconhecimento vem de você saber identificar os padrões que você segue, tá? Juan, o que são padrões? Quais podem ser esses padrões que eu sigo? Tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, na grande maioria, né? Se não tudo, mas na grande maioria, as coisas que nós fazemos, elas seguem um padrão pré-estabelecido.
tá? Como nós vimos, quando nós nascemos, viemos à existência, herdamos alguma coisa, mais os fatores psicológicos e sociais. Isto cria em nós padrões. Padrões. Padrões de quê? Vamos lá. Você vai ter um padrão na sua forma de pensar. Você vai ter um padrão na sua forma de agir. Você vai ter um padrão na sua forma de sentir. Tá? O seu pensar, o seu sentir e o seu agir vão seguir um padrão que foi determinado por esses fatores que nós falamos aqui. Fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. É isso aqui, o seu padrão de pensar, sentir e agir, que vai formar o que nós chamamos de identidade. Identidade. Percebem como uma coisa leva a outra? Aqui você tem a identidade, ou então a gente também pode dizer que é a sua essência. Então, pessoal, essa aí esse aqui, aliás, ele é ali um mapa, por assim dizer, de como funciona a nossa mente. Né? Claro, esse é um mapa, não é um mapa completo, né? Até porque isso não seria possível nos minutos que a gente tem de aula hoje. Mas ele é um mapa bem compreensível sobre como se forma o ser humano, tá? Então, você tendo a ideia de como você é formado, é o primeiro passo para você saber quem você é. Saber como você é formado, como você é constituído, principalmente psicologicamente, né, e biologicamente. Psicologicamente, biologicamente, o social é uma coisa mais externa, né? Mas principalmente quando você sabe biologicamente como você funciona e psicologicamente como você funciona, então você pode alcançar um maior conhecimento sobre si mesmo, né? As personalidades, boa parte delas, né, 50% da sua personalidade, ela vem daquilo que você herda. Os outros 25 são contados pelo psicológico, fatores de criação, e pelo social, fatores da sociedade, da cultura, onde você ali está inserido. Beleza? Então, vamos nos concentrar no triângulo atitudinal. Vou apagar aqui. Nós vamos nos concentrar no triângulo atitudinal. Vamos lá. Ou o triângulo da atitude, da ação. Como se forma isso? Vamos aqui. Nós temos o triângulo. Tá? Nós temos aqui pensar. Temos aqui o pensar. Temos aqui o sentir, como a gente estava vendo. E temos aqui o agir. Pensar, sentir e agir. Isso vai determinar nossas atitudes. Tá? Então, pensar, sentir, agir. Como funciona. Tá? Lembra que a gente falou que nós, como seres humanos, nós seguimos padrões? Lembra que a gente falou que a gente segue padrões? Padrões. Então, pensa aí, vamos lá, tenta lembrar
puxar pela sua memória, qual é o seu padrão de pensar? Qual é o seu padrão de pensamento? Muitas vezes, pessoal, o que que acontece, né? Vamos falar aqui sobre essa questão do pensamento. O que que pode acontecer? Muitas vezes, o nosso pensamento, ele é contaminado por algumas coisas, por exemplo, crenças limitantes. O que que são crenças limitantes? São crenças que talvez em algum momento da nossa vida tiveram alguma serventia. Porém, no atual momento da nossa vida, elas não servem mais, mas nós continuamos apegados a elas. Por exemplo, uma crença que pode ser limitante é que quando você era criança, talvez você fosse aí muito agitado, como eu, muito bagunceiro, alguém chegou para você e falou: você, olha só, você não tem jeito. Essa criança não tem jeito. E aí você, guardou aquilo numa caixinha da sua mente. A gente explicou até na aula passada como funciona ali o circuito do trauma, né? As janelas traumáticas, o gatilho, a janela traumática, o fluxo da memória, o autofluxo, né? Como isso funciona, né? Como algumas coisas ficam na nossa mente e quando a gente passa por uma situação, o autofluxo ele fica lendo e relendo aquela informação e a gente revive aquilo de novo, como se nós estivéssemos lá. Então, vamos supor que alguém na infância falou: olha, você não tem jeito mesmo. E você guardou aquilo. Ou então, você é muito lento, você é uma pessoa muito lerda, você não presta para nada. E aí você guardou aquilo. E talvez na infância, você como criança, você não tinha ferramentas para se defender, ferramentas para pensar diferente, ferramentas para entender que aquilo não era uma realidade. Então você acaba criando na sua mente uma realidade de que você não é capaz, de que você é lerdo, de que você é lento, de que você não vai conseguir, de que aquilo para você não é possível, de que você é limitado. Então isso forma uma crença limitante. Crença limitante. Por quê? Porque muitas vezes essa crença, na vida adulta, você vai levar ela. Você vai trazer ela da infância para a vida adulta e, como consequência, você, como adulto, vai continuar achando que você não vale nada, que você é lerdo, que você não é bom o suficiente, que você não faz o suficiente, que você não é capaz. Que talvez algumas coisas você, como criança, talvez não fosse capaz mesmo, né? Talvez você não teve tempo para ter experiência. Mas hoje, como adulto, você já possui dentro de si as ferramentas desenvolvidas para lidar com aquela situação, ou com aquele problema, ou com aquele desafio, com aquela dificuldade, com aquela ação ou com aquele momento. Mas dentro de você existe um padrão de comportamento por causa de uma crença limitante. Então, o que acontece? Você começa a realmente trazer para a sua vida um padrão de atitude, de sentimento, aliás, um padrão de sentimento que você não consegue. Aquela ideia, aquele pensamento, aquela ideia está tão profundo, está tão enraizado na sua mente, que você traz para a sua vida que você realmente não consegue. Você começa a se sentir incapaz. Você começa a se sentir insuficiente. Você começa a sentir que aquelas palavras são verdade. E aí você desenvolve um padrão de ação. Eu nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir terminar aquilo rápido porque eu sou lento. Eu nem vou lá porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu sei que não é para mim, eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que é muito difícil, então eu não vou fazer. Por que você não fez aquilo? Porque é muito difícil. Mas você tentou? Eu não, eu sei que eu não ia conseguir. Entende como a sua atitude ou o seu padrão de comportamento, vamos botar aqui padrão de comportamento, que a gente vai entender melhor. Claro, padrão de comportamento geram atitudes, então
Mas vamos botar aqui padrões de comportamento. Então, padrões de comportamento geram ali, geram crenças, as crenças, aliás, geram padrões de comportamento. Então, você vai começar a achar que você não é capaz, você vai fortalecer, quanto mais você fortalece essa ideia na sua mente, no seu coração, mais essa ideia, ela se torna real para você. Você vai começar a agir de uma forma a confirmar a ideia que você tem. Olha, viu? Por isso que eu não tento. Eu sabia que eu não ia conseguir mesmo. Por isso que eu não faço. Eu sabia que eu não era capaz. Viu? Deu errado de novo. Eu sei que eu sou uma porcaria. Não sirvo para nada. Pessoal, isso não é autoconhecimento. Isso são crenças que estão enraizadas em você, são chamadas de crenças limitantes. É aquilo que você pensa, afeta como você se sente diante das situações, e como você se sente diante das situações vai afetar as suas atitudes. Então, o primeiro ponto que pode formar um padrão de comportamento que você tem que perceber, que você tem que buscar perceber, são as crenças limitantes. Lembrando que a gente está falando sobre autoconhecimento, olhar para si mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante sobre o autoconhecimento. Quem falou ela foi o Leandro Carnal. Ele falou que autoconhecimento é observar autoconhecimento. Observar, observar o observador. Observar o observador. Isso é autoconhecimento. É você ser um observador ao mesmo tempo que observa a si mesmo, que busca compreender os seus pensamentos, sentimentos e atitudes ou ações. A segunda coisa que pode criar um padrão de comportamento que você precisa estar atento para se conhecer melhor é o processo de culpa. É o processo de culpa, tá? Juan, por que o processo de culpa? O que é esse processo de culpa? O triângulo, tudo é triângulo, né? Porque são 3 pontas, mas vamos lá. Triângulo da culpa, né? Julgamento, culpa, punição. Julgamento, culpa e punição, tá? Vamos entender isso? Vamos lá. Olha só o que geralmente acontece quando nós culpamos a nós mesmos por coisas que aconteceram, por coisas que fizemos, por coisas que aconteceram no passado ou no presente, decisões erradas que tomamos, escolhas erradas que fizemos. Quando nós fazemos isso, nós entramos num processo de culpa. E esse processo de culpa, ele se fixa, se sustenta em 3 pontos. É igual aquele banco. Você já viu aqueles bancos que são de 3 pernas, assim? Por que ele se sustenta? Se ele tem 2, ele não se sustenta, mas se ele tem as 3, ele se sustenta. E pode sustentar uma pessoa também. Muitas vezes nós somos sustentados pelo nosso processo de culpa. Como? Aconteceu uma coisa na nossa vida e nós julgamos a nós mesmos. Muitas vezes, nós não, ou na maioria das vezes, nós não julgamos a nós mesmos de maneira justa. Não, ao contrário. Nós somos, muitas vezes, carrascos de nós mesmos, carrascos das nossas emoções. Né? Nós somos severos com nós mesmos. Dificilmente nós somos misericordiosos conosco mesmo. Né? E dificilmente nós somos bondosos conosco mesmo. Muitas pessoas, elas são experts, muitas pessoas são profissionais em ser carrasco de si mesmo. Você não pode errar por 1 milímetro
que você não vê que você que você mais 1 milímetro e você acertar. Você vê que você perdeu por 1 milímetro, você errou feio. Então você acaba sendo um carrasco, não é um julgamento justo de você chegar e ver como você pode melhorar. Então o primeiro passo é você fazer um julgamento interno. Uma vez que você fez o julgamento interno, você se declara culpado. Como nós dissemos, na maioria das vezes nós somos carrascos de nós mesmos. E a culpa, pessoal, ela é muito diferente da responsabilidade. Você fala, Juan, mas quer dizer então que eu não vou assumir a culpa pelos meus erros? O que você vai assumir pelos seus erros é a responsabilidade que você tem. Até soa diferente, né? Culpa e responsabilidade. Então, assuma a responsabilidade. Quando você se julga culpado, a culpa, ela te coloca num redemoinho que só te coloca para baixo. Você não aprende nada. Você só se martiriza, você só se machuca. Como nós falamos, você só é carrasco de si mesmo. Quando você vê a responsabilidade, você olha para a sua responsabilidade, então isso é positivo. Porque com a responsabilidade, você começa a aprender com seus erros. Olha, eu sou responsável. Se alguém tem que fazer alguma coisa para mudar, sou eu. Se alguém tem que buscar uma solução, sou eu. Se alguém tem que voltar atrás e fazer diferente, sou eu. Se alguém tem que voltar atrás, não, dar meia volta e fazer diferente, sou eu. Se alguém tem que começar daqui e fazer diferente, sou eu. E por último, quando você se julga culpado, o que o culpado merece? Geralmente, todo culpado, ele merece uma punição. Então, é muito comum a gente ver pessoas sabotando a própria vida. Pessoas se auto-sabotando por um processo de culpa, por um sentimento de culpa. Então, você se julga, você se encontra culpado e você começa a se punir. Juan, como é que eu posso estar me punindo? Você vai analisar as diferentes áreas da sua vida. Você vai analisar os diferentes campos da sua vida. E você vai ver em que área você está se punindo, em que área você não está se desenvolvendo, em que área você não está seguindo adiante, em que área você não está se permitindo explorar o seu verdadeiro potencial. E aí você vai ver que provavelmente nessa área você está se auto-sabotando, você está se punindo por algum sentimento de culpa que você possa ter internamente, tá bom? E o segundo passo, o segundo ponto que pode estar causando um padrão de comportamento em você vamos escrever aqui, ó, são os conflitos internos. Conflitos internos. O que são conflitos internos, né? O conflito interno, ele vem quando aquilo que você faz está em conflito com aquilo que você é. Vou botar aqui. Em outras palavras, é quando o ser e o fazer estão em conflito. É quando o ser está em conflito com o fazer. Ou vice-versa, né? Quando o ser está em conflito com o fazer. Então, quem você é está em conflito com o que você está fazendo. Quanto maior é a distância entre quem você é e o que você faz, quanto maior é a distância, aliás, quando maior é a distância, exato. Quanto maior é a distância, maior é o conflito. Quanto maior é a distância entre quem você é e o que você faz, mais você vai estar em conflito. Seu conflito interno vai ser maior. As suas dúvidas, as suas questões, os seus dilemas existenciais. Lembra que lá no início a gente falou sobre a existência, que é uma das bases do ser humano?
a sua dor existencial ela vai ser maior. A dor existencial sua vai ser muito maior quando aquilo que você é está distante daquilo que você faz. Você vai ter um conflito. Como é que você, Juan, como é que eu diminuo o meu conflito interno? Você entendendo quem você é e não é botando mais distante, é você encurtar as distâncias, como é que se fala? É você diminuir as distâncias entre quem você é, o seu ser, o eu, né? Que lembra os segredos do eu e da personalidade, é entender sua personalidade, entender o seu eu e que as suas ações possam estar em harmonia com quem você é. Quanto mais as suas ações, o seu fazer, está em harmonia com o seu ser, menos conflitos internos você vai ter. Então, como você pode colocar em prática esse exercício de autoconhecimento? Pergunte-se, lembra? O autoconhecimento é observar o observador. Então, pergunte-se, será que aquilo que eu faço está em harmonia com quem eu sou, com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que é importante para mim? Será que aquilo, a forma como eu estou levando a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, elas estão em harmonia com a minha essência? Estão em harmonia com os meus padrões? Estão em harmonia com os princípios que regem a minha vida? Quais são os princípios que regem a sua vida? Você tem eles estabelecidos, bem definidos? Você tem os seus princípios e valores escritos numa folha de papel como um documento para si mesmo? Como uma bússola para os momentos de dificuldade? Se você não tem isso, então a probabilidade de você estar em conflito ou de você entrar em conflito ela é muito grande. Porque você não vai ter princípios que guiam você, que orientam você, valores pelos quais você usa como régua para poder levar a sua vida, tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Então, o seu autoconhecimento, ele é muito importante, pessoal. Nós vimos no início que todo ser humano ele é bio vem de vida, psico, quer dizer, psique, vem da mente, e social, a sociedade, é o tripé do ser humano. Isso faz com que nós desenvolvamos padrões. E esses padrões estão intimamente relacionados com a nossa identidade. E a nossa identidade, ela está intimamente relacionada com o que pensamos, sentimos e como agimos. Existem padrões que podem estar guiando as nossas atitudes na vida adulta. Padrões que podem estar nos levando a ter resultados que nós não desejamos. Resultados que não são coerentes com o nosso potencial. Talvez você seja uma pessoa que tem muito potencial e geralmente a gente sabe do potencial que a gente tem. Só que nós menosprezamos isso, não achamos capaz. Aquela vozinha na nossa mente leva a gente lá para quando disseram que a gente não ia conseguir, que a gente não era o suficiente, que a gente nunca ia alcançar aquele sonho, ou aquela meta, ou aquele objetivo, que aquilo era besteira. Então, a nossa mente volta. Crenças limitantes podem estar padronizando as suas ações. O processo de culpa, você julgar a si mesmo, ser carrasco de si mesmo, se culpar por coisas que aconteceram no passado, e aí se punir, trazendo para a sua vida, para os seus negócios, para os seus empreendimentos e para os seus relacionamentos. Uma autossabotagem e também os conflitos internos, né? Aquilo que você é em conflito com aquilo que você faz, né? Os princípios em conflito com ações, valores em conflito com atitudes. Isso aumenta o seu conflito interno, aumenta a sua dor existencial. E na maioria das vezes, pessoal, não é raro as pessoas chegarem no consultório para fazer uma sessão de psicoterapia com conflitos internos muito grandes e a pessoa, sem saber, sem se autoconhecer, ela acaba colocando a culpa ou em outros, ou naquilo que acontece em volta dela, ou no trabalho, ou no sistema, ou nas circunstâncias.
e aí ela terceiriza ali o seu sofrimento, quando na verdade ela está em conflito, a dor existencial dela é grande, porque ela está permitindo que padrões desde lá de trás venham para a vida adulta e moldem o seu modo de pensar, moldem o seu modo de sentir e principalmente moldem o seu modo de agir, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá? Vamos para a reta final da nossa aula de hoje sobre o caminho para o autoconhecimento? Vamos lá. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí no chat, tá? A gente vai fazer o melhor para responder. Então, vamos lá. Vamos para a reta final. Juan, como é que eu agora posso entender tudo isso? Então, você vai fazer ali um exercício. Faça o seu exercício, né? Faça um exercício de autoconhecimento, né? Pergunte-se, qual é o conflito dentro de você? Ou qual é o conflito dentro de mim? Qual é o conflito que eu tenho, né? Quem eu culpo? Quem eu culpo? Eu fiz-me fazer o E com bolinha, depois eu venho, faço o E quadradinho, né? Então vamos lá. Qual é o conflito dentro de você? Quem você culpa? E por último, o que você quer? Aliás, o que você quer, mas a gente vai botar aqui, para ficar ainda mais específico, quais são meus valores? Olha, quais são meus... Vamos lá, vamos escrever direitinho aqui. Às vezes a mente já está lá na frente e a letra não acompanha. Quais são meus valores? Tá? Perguntas simples, pessoal. Perguntas simples, tá? Não é preciso nada muito mirabolante para a gente começar a se conhecer. Uma grande jornada, ela começa com o primeiro passo. Então não ache que você já tem que sair daqui um expert em si mesmo, né? Na verdade, nós mudamos durante a vida, né? Nós fazemos mudanças durante a vida. Estamos em constante mudança como seres humanos. Então é importante, de tempos em tempos, você fazer essa autoanálise. É importante, de tempos em tempos, você fazer esse exercício de autoconhecimento. Sempre escreva. Quando a gente escreve, a gente tira aquilo que está dentro do nosso cérebro, né? Tira o emaranhado da nossa mente, a gente começa a organizar quando a gente escreve. E quando a gente começa a organizar, o nosso cérebro, ele começa a enxergar uma saída. Então escreva, faça o exercício, coloque lá as perguntas e escreva sobre isso, medite sobre isso, tome seu tempo para fazer esse exercício de autoconhecimento. Isso pode ser um bom ponto para você começar a entender o caminho que vai te levar ao autoconhecimento. Pode ser o suficiente para você começar a andar num caminho de autoconhecimento. E sempre, pessoal, sempre falando, se você, Juan, eu não consigo fazer isso sozinho. Se você não consegue fazer sozinho, busque ajuda. Busque ajuda profissional. Peça ajuda para um profissional, tá? A psicoterapia, ela tem ajudado milhões de pessoas ao redor do mundo a lidar com seus conflitos internos, a vencer crenças limitantes e a mudar comportamentos que eles pensavam que não eram capazes de fazer. Então busque ajuda, né? Você não está sozinho. Você pode sim sair de onde você está e chegar a uma posição melhor emocionalmente, psicologicamente, tá bom? Mentalmente falando. O autoconhecimento, como nós dissemos no início, ele envolve observar o observador. Então, busque se observar, busque entender quem você é
e a sua caminhada será ainda mais saudável emocionalmente. Pessoal, eu agradeço a presença de todos aqui, agradeço que vocês tenham assistido ao vídeo. Deixem aí os seus comentários, curtam, deixem a sua curtida, o seu like, compartilhem esse vídeo, essa aula, com alguém que você acha que precisa se conhecer melhor ou com alguém que você acha que precisa dar os primeiros passos no autoconhecimento, tá bom? Eu sou Juan Alves, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com autoliderança, trabalho com gestão emocional e trabalho com autoconhecimento. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha uma excelente noite. Fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.